Changeling, Sombras de Nova York, de Victor LaValle. Esse aqui é o primeiro livro que eu estou lendo esse ano e ele somou 551 páginas para esse meu desafio de estar lendo 100 páginas por dia, no final do ano 36.500 páginas. E assim, eu tinha comprado esse livro ano passado porque eu estava com vontade de escrever histórias de fantasia urbana e não tinha tantas referências. E aí eu não lembro se alguém me recomendou ou eu fiz alguma pesquisa e acabei encontrando ele e resolvi comprar. Quando o livro chegou, eu dei uma folheada nele, assim, sabe aquela folheada que você dá só para ter uma ideia bem geral do estilo do livro, de como o autor escreve, é aquela que você folheia assim, lê algumas frases, olha alguns parágrafos e deixa de lado. E quando eu dei essa folheada nele, eu pensei, porra, acho que não vou gostar muito desse livro não, acho que esse livro vai ser um pouco mediano. Foi a primeira impressão que eu tive. E aí deixei ele de molho, mas quando eu tive essa proposta de fazer esse desafio das 100 páginas por dia, eu, por algum motivo, defini logo no início que ele seria o livro que eu iria começar. E eu acabei me surpreendendo muito. Para descrever esse livro em uma palavra, eu só posso dizer que ele é simplesmente excelente. Sério, o livro é muito, muito bom. O Victor LaValle, que é um autor que eu não conhecia, tem aqui deixa eu mostrar aqui a foto dele. Ele é um autor que se mostrou excelente, conseguiu trazer uma obra aqui de fantasia urbana, que não é exatamente Young Adult, eu acho que seria o que chamam de New Adult, que é para uma... tem personagens que são mais na faixa entre os 30 e 40 anos, em vez de na faixa dos 17, 20 e poucos. E é uma obra que eu achei tão completa e tão assim competente em mostrar o que ela quer, que eu fiquei muito, muito impressionado com ela. É assim, o livro, ele é bem completo. A proposta dele é como se fosse ser uma fábula moderna. E nisso ele consegue ser muito, muito bem sucedido. É uma fábula moderna e urbana, né? Ele começa com um personagem, o Apolo Kagwa, que é um personagem negro, na verdade ele é mestiço, né, filho de um pai branco com uma mãe senegalesa, se eu não me engano, mas ela é da África. E ele nasceu em Manhattan, e desde o início ele teve uma grande conexão assim com livros, com a leitura, e durante a vida adulta dele ele viria a se tornar livreiro. Ele sai caçando livros usados para estar vendendo esses livros, comprando os livros de certa forma barato, os livros que têm algum valor, e vendendo para outras pessoas por um valor mais caro. Ele ganha vida dessa forma, às vezes com sorte encontrando algum grande achado, como uma primeira edição, um livro com dedicatória do autor, e assim conseguindo fazer uma grana. E o livro, a obra do Lavalle começa com o personagem, o Apolo, ainda criança. Começa mostrando um pouco de alguns pesadelos que ele tem quando era criancinha, na verdade quando ele é adolescente, não, desde criancinha ele tem esses pesadelos, mas vai mostrando ele como adolescente, a relação que ele vai tendo com os livros, a relação, e principalmente a relação que ele tem com o pai dele, Brian West, que acabou se separando da mãe, acabou abandonando, na verdade, o Apollo, como o livro coloca logo no início, e a mãe dele, a mãe de Apollo, logo quis tirar o nome do pai, do filho, e colocar o sobrenome dela, que é Kagwa, um sobrenome africano, e tirar o West do nome do filho. E muito da personalidade do Apollo, do início da vida dele, é pautado por essa relação da ausência do pai dele, por esse vazio que o pai dele teve na vida dele, e também por alguns sonhos, alguns pesadelos, na verdade, que ele tinha envolvendo o pai, e por uma caixa de recordações que certo dia aparece na porta dele, e que são caixas que é uma caixa de coisas que o pai dele guardava, envolvendo a mãe dele, envolvendo a infância de Apolo, e que traz uma série de, como posso dizer, de recordações e de lembranças que o pai foi acumulando durante os primeiros 4 anos de Apolo, antes dele abandonar a família, e que o garoto embrenha nessa caixa, como se fosse quase um achado arqueológico, fica tentando entender que caixa é essa, encontra um livro que o pai dele lia muito quando ele era criança, inclusive é um livro do autor de
de como criar monstros. Pô, esqueci completamente. É um que teve filme envolvendo monstros. Eu esqueci, pô, devia ter pego pra me lembrar. Mas enfim, vai ter aqui. É um livro do. Cadê? Poxa, não diz o nome do autor, mas o livro é Lá Fora, Logo Ali, que é um livro infantil, mas com uma pegada bem sinistra e que acaba também servindo de como algo que define bastante a personalidade do Apollo quando ele é adolescente e criança e que acaba levando ele por ajudando a levar ele por esse caminho dos livros para se tornar quem ele é. E essa ausência do pai, esse sumiço, é algo que fica no ar por bastante tempo, que o autor prenuncia que é importante para a obra, além de ser importante para a própria personalidade do personagem, e fica sempre como algo assim do tipo, pô, tem um mistério aqui que vai ser resolvido. E esse mistério é resolvido de certa forma, mas não do modo como o leitor imagina que vai ser. Mas ele serve muito bem para estabelecer o ponto de partida do livro e a temática, eu diria, primordial do livro, que é a paternidade. Durante a metade da obra, o Apollo ele vai mostrando o desenvolvimento do Apollo, os primeiros anos dele adolescente, quando ele vira adulto, quando ele começa o negócio dele, desde adolescente, na verdade, vai desenvolvendo esse negócio, que é a empresa Improbabilia, que livros e revistas acessíveis, que ele vende livros e revistas, que ele, como eu falei, ele vai comprando livros baratos e vendendo para outras pessoas, e vai mostrando essa carreira dele, vai mostrando quando ele conhece uma garota, Emma, enquanto ele estava indo numa biblioteca ver alguns exemplares. Vai falando sobre como ele tenta sair com ela, 5 vezes chama ela para sair, ela não aceita, eles acabam enfim saindo, ela diz que vai viajar para o Brasil, ela volta do Brasil, inclusive ela viaja para Salvador, que é onde eu moro, para Itapuã, que é o bairro onde eu moro, inclusive o livro menciona algumas coisas do bairro onde eu moro, e ela volta com uma fitinha do Senhor do Bonfim, que tem 3 desejos, e até um elemento importante na obra, e nisso os dois acabam juntos tendo um filho, e vai mostrando bastante disso, não só do processo todo deles se conhecerem, é, não é a coisa assim narrada dia a dia do personagem, vai narrando de forma abreviada os eventos mais importantes da vida dos dois, o parto do que o personagem tem que fazer na própria esposa porque eles ficam presos no trem, além de vários outros elementos envolvendo essa vida conjugal dos dois, até que eles têm os filhos, tem o filho, se chama Brian Cagua, em homenagem ao pai do Apollo, e depois que ele tem o filho, a esposa dele chega um momento que começa a se comportar de forma diferente em relação ao filho, como se fosse uma depressão pós-parto. E eles começam a se desentender até que chega mais ou menos na metade do livro e acontece um evento que, caramba, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Quem conhece um pouco de contos de fadas, de coisas assim, mais ou menos de terror e tudo mais, não exatamente mitologia, mas é contos de fadas mesmo, de seres míticos, sabe exatamente o que Changeling quer dizer, que Changeling são as crianças trocadas, né? De uma criança é, que é roubada dos pais e trocada por um simulacro dela. Isso que significa Changeling. Então tá na capa do livro, eu acho que não é exatamente um spoiler, mas é, não é exatamente isso que acontece no livro. E quando você chega na metade da obra e o leitor percebe quando chega o ponto de virada e caramba, com uma martelada na cabeça. De certa forma, literalmente uma martelada na cabeça, é muito chocante. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa, sabia que ia ter um momento que tudo aquilo ia mudar, e quando acontece é realmente muito impactante. Eu fiquei assim. Eu acho que foi a primeira vez num livro que li um acontecimento no livro e pensei, porra, não, isso aqui não aconteceu, isso aqui é um sonho dele. Mas não era um sonho e muda o livro todo, dá uma guinada de 180, porque 360 seria voltar para o mesmo lado, dá uma grande guinada na obra e é um dos melhores momentos que eu já li em livros desse estilo, em livros modernos, e é realmente muito bom. E sempre lidando com essa questão da paternidade. E assim,
Mas esse não é o único tema que o Lavallee trata. A paternidade eu diria que é o grande primeiro tema, porque ele fala sobre como a vida de pai do Apollo, dele tentando ser um pai melhor do que o pai dele foi, de que abandonou a família, as descobertas de como cuidar do primeiro filho, as descobertas dos problemas conjugais, a ideia de que você querer proteger a família, mas isso tudo é escrito com muita responsabilidade. O Lavallee ele também aborda coisas como o machismo, eu diria que seria um terceiro elemento que ele aborda no livro. O segundo seria claramente o racismo, porque o Lavallee ele é negro e o racismo ele está sempre presente na obra. É engraçado até como o Lavallee consegue trabalhar isso, porque o racismo ele não para falar de racismo, não é aquele negócio panfletário, mas você sente muito naturalmente na forma como os personagens falam, na forma como os personagens se comportam, na forma como os personagens prestam atenção, que ele... Tem algumas frases memoráveis em relação a isso, do tipo, não, heróis como a gente, com o amigo do Apollo diz Patrícia, heróis como a gente, no caso negros, tem que ser esperto, não pode sair, sabe, indo de cabeça, porque acaba morto por um tiro de um policial. E isso tem impacto na história, não é só um comentário que é feito, tem impacto mesmo. E outras cenas também tem impacto, e outros comentários. A forma como o personagem se comporta, você sente muito naturalmente que é um personagem negro, que vive a vida de uma pessoa negra nos Estados Unidos, e que isso é importante para a obra e para a concepção do personagem. E também tem toda uma questão da relação dele com a esposa. Eu acho que até fica mais sutil essa relação do machismo, essa relação em um dado momento que ele não acredita na esposa e de como isso fere ela. Ela chega até a falar para ele mais tarde, do tipo, não, foi o momento que você arrancou a minha luz. E, pô, quando você lê isso no livro, em retrospecto, você, caralho, é uma frase muito significativa. E o livro, assim, é cheio de... Também fala sobre a forma como a tecnologia influencia na modernidade e como é ser escrever um conto de fadas numa época que existe a tecnologia de internet, computadores, Facebook, redes sociais, e é tudo muito, muito bem feito, muito bem costurado, e às vezes você não vai nem percebendo como você vai no início, mas quando vai chegando no final, e não tem, assim, o narrador não para explicar, mas às vezes é um diálogo, alguma frase e você, caralho, saquei. Porra, é isso que essa obra tava falando esse tempo todo aqui. E caramba, foi uma leitura muito boa mesmo. E uma leitura que uma coisa interessante é o seguinte, muitos autores têm essa ideia hoje em dia de que não, comece o livro o mais próximo que você puder do final, porque o leitor vai se entediar e blá 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 blá. Mas assim, essa obra aqui, Changeling, Sombra de Nova York, basicamente metade dele não tem nada de sobrenatural, não tem nada assim que você percebe de que é uma fantasia urbana. Praticamente metade dele é sobre um personagem crescendo, encontrando o amor de sua vida, começando a ser pai, tendo filhos, começando a se construir sua personalidade como pai, entender o que é pai, até que, de fato, vão começar as coisas mais, digamos, sobrenaturais, de fantasia urbana. E, porra, excelente, foi excelente. A primeira metade do livro é excelente, mostrando um cara trabalhando, mostrando o background do cara, de como ele o pai dele ele foi abandonado pelo pai, como ele começou a trabalhar com livros, a relação dele com a mãe, quando ele conhece a garota, quando ele conhece o amigo dele, o Patrice, e todo esse negócio dele trabalhar com livros é importante para a obra, a mãe dele é importante para a obra, a esposa dele é importante para a obra. Então, assim, eu fico com a impressão de que outros autores diriam, não, dá para começar mais para frente, ele já com filho, mas não dava. Tem que começar da forma como precisou ser começada. A obra precisava desse trajeto mais lento, dessa caminhada pela vida do personagem, para ir preparando tudo, estabelecendo tudo, para chegar no momento certo, causar um baque, e aí ir cada vez mais acelerado para se encaminhando para o final da obra, onde várias coisas são reveladas, onde várias coisas acontecem.
Enfim, esse livro aqui ele ganhou o American Book Award, o Locus Award, o British Fantasy Award e o World Fantasy Award. E é uma obra muito boa, uma obra excelente, foi publicada pela Morro Branco, que tem muitas obras excelentes de fantasia e ficção científica modernas, muitas vezes de autores mulheres, de autores negros, e que tem hoje em dia uma presença muito importante no mercado aí de literatura fantástica aqui no Brasil. Então, esse foi o primeiro livro que eu estou lendo desse meu projeto de ler 100 páginas por dia. Eu li 500, eu falei 502, mas é mais que isso na verdade, né? São 508, acaba ficando com 560 quando você pega pelas folhas no final. E, cara, foi uma leitura muito gostosa, uma leitura muito... É um livro muito fácil de ler, mas ainda assim com muito conteúdo. É um livro simples, mas que por trás da simplicidade dele tem muita coisa. E é um livro muito, muito bom. Para todo mundo que gosta de fantasia, eu recomendo. E até para quem não gosta de fantasia também, e que está interessado em ler uma fábula moderna sobre um pai, sobre uma pessoa descobrindo como é ser pai, e falando sobre essa ideia de paternidade e também de maternidade. Embora o protagonista seja o Apollo Kagwa, ele também fala sobre maternidade e da ideia do feminino, da ideia da mãe. E, cara, é um livro muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. E, cara, foi um excelente começo para essa minha tentativa aí de ler 100 páginas por dia, 36.500 páginas no ano. E, assim, se você chegou até aqui, gostou do que eu falei do livro e gostou dessa minha ideia de estar lendo 100 páginas por dia e estar trazendo aqui comentários sobre os livros que eu estou lendo, por favor, se inscreva aí no canal, deixe seu like e comente aí se você já leu esse livro, o que você achou. Se você viu esse vídeo e ficou com vontade de ler esse livro, comente aí também. E se puder ajudar nesse meu projeto, eu estou tentando aí ver se esse ano eu consigo chegar a 1.000 inscritos, que no momento que eu publiquei esse livro eu só tenho 334 inscritos, o que é menos do que eu tenho de vídeos no canal. Então compartilhe com gente que pode gostar, me ajude aí e eu tentando fazer esse meu canal crescer. Mas por enquanto é só, espero que tenham curtido esse meu vídeo. E até o próximo vídeo, que deve vir na semana que vem, onde eu trarei meus comentários sobre Periféricos, o novo livro do William Gibson, publicado este ano pela editora Aleph. Mas por enquanto é isso, e até o próximo vídeo.